A paz do Senhor, igreja. Eu creio que Deus está cuidando do seu lar, da sua família. Mesmo quando há algumas incertezas, mesmo quando há algumas lutas, Deus sempre está conosco. E compete a mim e a você continuar crendo em Deus, porque Ele fala maravilhas no meio do seu povo. E você é povo de Deus. Nós vamos orar agora. Feche seus olhos comigo, se você puder. Guarde um tempinho para você poder então orar ou receber essa oração em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero nesse momento clamar por essa família, por essa vida que está aflita. Que o Senhor possa estar nesse momento, que o Senhor venha nesse momento trazer o socorro imediato para que ela venha perceber a tua presença grandiosa, misericordiosa, para poder dar o livramento que essa pessoa está necessitando aqui agora. Eu clamo em nome de Jesus, ó Pai. Quero orar também pelos cantos que irão ser louvados a Ti, que o Senhor venha trazer a unção do Senhor sobre esses momentos de cânticos, que venha ministrar a cada ouvinte também, para que venha sair daqui na Tua presença, recebendo toda autoridade e bênção e transformação das suas vidas. Oramos em nome de Jesus Cristo. Meus amados, Deus tem um plano para você. Então, abra os seus ouvidos, abra o seu coração e vamos juntos adorar o nosso Deus. Olá, irmãos, graça e paz. Nessa noite nós estamos juntos para cantar, para adorar o nosso Deus. Estou aqui em casa, você aí também na sua casa. A gente ainda não pode estar juntos no templo, mas Deus tem nos abençoado, onde a gente pode se encontrar, se conectar pela internet e juntos adorar o nosso Deus. E nessa noite eu quero te convidar a cantar comigo, né, cânticos para adorar o nosso Deus. Essa primeira canção tem uma letra muito linda e eu quero compartilhar com você, quero cantar junto com você e vai ficar muito bonito. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar as sementes dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação. O muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação, agindo com poder e graça em nossa nação.
Essa outra canção também é uma música mais de adoração, mais calma. O Espírito de Deus está aqui. Tem uma letra linda. E eu quero te convidar, te desafiar a estar cantando essa canção, convidando e declarando que o Espírito de Deus está presente na sua casa, agindo na sua vida agora. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Declare: os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui. Irmãos, que Deus possa estar ricamente abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, em nome de Jesus. Aleluias! Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom poder, então, voltar aqui para poder, então, pregar e ministrar a palavra de Deus. E eu quero abrir eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, se você puder, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 até o verso 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã, ficou curada. Que Deus, nesse momento, Ele venha falar no seu coração. Que o Espírito Santo, que é aquele que toca a nossa mente, que toca a nossa vida, venha tocar na sua vida nesse momento, para que você venha ter clareza daquilo que Deus tem preparado para a sua vida na noite de hoje. E o meu clamor ao Deus que eu sirvo é que Ele venha me dar sabedoria para que eu possa falar a palavra dEle, não a minha, porque eu entendo que a palavra de Deus, ela é profunda para te ensinar, para te mostrar, para fazer com que você venha ser reavivado novamente, para que você venha voltar para os braços de Deus e andar segundo a vontade e a vontade do nosso grandioso Deus. Esse texto ele é muito riquíssimo. Ele traz para nós algumas riquezas que eu posso dizer que nós crescemos ao observarmos, ao vermos esse texto. Essa conversa de Jesus Cristo com essa mulher, tá? A forma que ela aborda Jesus Cristo,
A forma com que ela chega até Jesus Cristo, esse texto nos traz então um ensinamento grandioso. Mas antes de chegarmos ao texto propriamente dito, eu quero tentar lembrar com vocês algumas questões. Primeiro, temos que entender que o lugar que está acontecendo esse momento aqui, esse diálogo, essa conversa em Mateus 15, de 21 a 28, não era nos termos das cidades, nos termos do Estado de Israel. A Marcos, ele chama essa mulher de Cirofenícia. Mateus chama ela de Cananeia. Essa mulher, havia uma misgeração na sua vida. Os cananeus, se observarmos, quando o povo de Israel saiu do Egito e foi para a terra da promessa, e quando Josué começou a lutar, pelejar para tomar a terra que Deus tinha dado a eles, os cananeus ficaram na parte do norte. E se observarmos, então, o decorrer da história antiga, nós vamos observar que os cananeus, os sírios, os fenícios, eles foram pessoas que, de alguma forma, maltrataram o povo judeu, que pelejaram contra eles, que tiraram a paciência, que tiraram a paz do povo judeu. Era sempre uma nação que estava subjugando o povo de Deus. Eram pessoas, era um povo que cultuavam vários deuses. E nunca tinham acreditado que o Deus de Israel era o Deus único e poderoso que pudesse livrá-los de qualquer circunstância e situação. E muitas vezes eles zombavam de Israel, porque Israel era pobre, porque tinha um único Deus. E a história se passou. E o povo de Israel subestabeleceu naquele lugar. E se observarmos o texto, o contexto um pouco anterior, nós vamos entender que havia um momento onde que estavam começando a perseguir o Mestre, começando a perseguir Jesus Cristo. Tinha se levantado algumas pessoas, alguns anciões, alguns escribas, alguns fariseus, e já estava tentando tirar a vida de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele sai daquele lugar e vai então para Sidom, para as regiões de Cananeia. Talvez a ideia era que ele ia descansar, porque havia muitas aglomerações sobre ele. Talvez o momento dele refletir um pouco, de conversar com o seu próprio Pai, com o próprio Deus. Mas ele saiu daquele lugar que ele estava e foi então para uma terra distante, que não era a sua nação. Se observar do ponto de vista que aquela mulher, havia várias gerações sobre a sua vida, dá para entender um pouco aqui que aquela mulher simboliza os povos que precisariam ser alcançados, que não eram judeus. Vamos observar no decorrer da história daqui a pouco que ela vai ser salva. Jesus Cristo vai cuidar dela. Ela vai receber uma palavra de Deus, ela vai crer. O texto nos chama a atenção e eu quero compartilhar então com vocês algumas ideias aqui. Já entendemos que aquela mulher era uma mulher cananeia. E que ela vinha de várias gerações. E o versículo 22, ele diz assim: E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Se observarmos aqui, a ideia no grego, no original aqui, de clamar, é a mesma ideia de quando Bartimeu, perto das ruínas, ou perto de Jericó, ele então clamava por Jesus Cristo para que curasse a sua visão. Dá uma ideia de um clamor de desespero, dá uma ideia de um clamor de que necessitava de algo na sua vida. E eu começo a perguntar para você, na noite de hoje, como está você? Você está disposta a chegar diante do Mestre, diante de Deus e clamar sobre Ele? Ou suas forças já têm se esvaído e ido embora? Você já tem deixado de acreditar que Jesus Cristo pode fazer algo por você? Ou você ainda continua confiando no Mestre? Você está clamando por Ele, entendendo que Ele pode, na sua vida, fazer a transformação que você necessita, que você precisa? Você precisa confiar em Deus,
porque Ele pode muito fazer na sua vida. Creia então somente. Meus amados, então essa mulher clamava, ela gritava, ela solicitava, ela pedia então a ajuda de Jesus Cristo. E eu posso observar aqui, entre os versículos seguintes, o versículo 23, que ele diz assim: ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Há duas coisas importantes nesse versículo que eu preciso compartilhar com você. Nós já vimos que a atitude daquela mulher foi então de clamar, de gritar com intensidade. Nós vimos aqui que dá ideia no versículo 23 que Jesus Cristo estava caminhando, andando, e aquela mulher continuava pedindo socorro sobre a sua vida. Quantos de nós paramos no meio do caminho, desistimos, ficamos inertes, não continuamos confiando, crendo que o milagre de Deus vai chegar sobre a minha vida, sobre a sua vida, meu irmão? É preciso continuar crendo, confiando. Mesmo quando tudo está obscuro, precisamos confiar em Deus. Interessante que a primeira parte desse versículo 23 diz assim: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Durante todo esse momento, aquela mulher clamava, gritava, pedia socorro, mas ela estava em silêncio, ou seja, ela não ouvia nenhuma palavra de Jesus Cristo. Ela não teve nenhuma resposta. Talvez o momento mais difícil da minha vida, da sua vida, é quando parece que Deus não fala para nós. Aquele momento de silêncio, onde eu preciso ter fé, confiar. Parece que as coisas não vão romper mais. Parece que as pessoas me abandonaram. Parece que os meus amigos já não são mais meus amigos. Parece que tudo desmoronou sobre a minha vida. E eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho mais para quem clamar. Eu não tenho mais como buscar socorro a alguém. Nem as águas dos meus olhos não caem mais, porque já não tem mais lágrimas, foram todas choradas, clamadas. E ficamos parados, sem saber o que fazer, qual a posição em tomar. Chega um momento que os discípulos dizem: olha, mestre, essa mulher está incomodando demais. Por que você não despeça ela e manda ela embora? Meus amados, aqui entra uma palavra muito bonita. E Jesus está falando para os discípulos e não para a mulher. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, não fui eu enviado para as pessoas que necessitam de mim? Sim, aos olhos daqueles que seguiam Jesus Cristo, dos discípulos, ela não deveria ser salva, nem muito menos a sua filha. Porque elas não tinham o Deus Yahvé como seu único Deus, eles tinham seus deuses ali. E os discípulos entendiam que a salvação era somente para o povo judeu, e não para os gentios, não para mim, não para você. Eles não compreendiam isso. Eles não compreendiam que aquela mulher necessitava da presença de Deus na sua vida. Que Jesus Cristo poderia fazer a mudança que ela necessitava para mudar totalmente o seu ser e a sua vida. Ela clamava sim para sua filha, mas aquela mulher precisava compreender e entender o amor grandioso de Deus para a sua vida. Você tem compreendido o amor de Deus para a sua vida? Você tem demonstrado o amor de Deus para com a vida do próximo? Pessoas têm visto Deus na sua vida. É evidenciado a vida de Jesus Cristo em você. Você é como um espelho que bate o brilho de Deus na sua vida e reflete que as pessoas possam ver Deus ali. O texto vai entrar, talvez para mim, no momento mais sublime, mais grandioso, mais belo. O versículo 25, ele diz assim: ela, porém, veio e o adorou, dizendo:
Senhor, socorre-me. Meus amados, naquele momento ali, aquela mulher, ela não mais clamava, não mais gritava. Mas ela chega no momento que ela diz, então ela respondeu e disse, dizendo, Senhor, socorre-me. É um momento de adoração, ela não mais clama, ela não mais pede, mas ela tem um momento de falar, e a expressão da sua voz é essa, um momento de adorar ao Senhor, de entender que Ele pode muito fazer na sua vida. Se nós observarmos e voltarmos um pouquinho lá, antes do versículo 22, ela chamava Jesus Cristo filho de Davi, e ela não era judia. Quando alguém clamava que Jesus Cristo era o filho de Davi, estava dizendo que Ele era o Messias enviado para o judeu e para resgatar a humanidade. Ela entendia e compreendia que Jesus Cristo era o Messias, que era o libertador, que era o Salvador. Ela clama, ela pede e fica Jesus Cristo em silêncio. Mas chega um momento, então, que ela adora ao Senhor. Ela veio e adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Meus amados, não tem como, quando você chega em um momento de adoração ao Senhor, você compreende que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele pode mudar, que Ele pode te abençoar, que você entende que Ele pode fazer a transformação na sua vida, você declara isso ao Senhor e o adora em espírito e em verdade. E Jesus Cristo dá uma última prova, talvez uma última prova para aquela mulher. E os versículos seguintes diz o seguinte, versículo 26, então ele respondendo e disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha só a resposta daquela mulher. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. O que esse texto quer nos ensinar? O que Jesus Cristo quer ensinar para aquela mulher? Jesus Cristo nada mais está dizendo o seguinte, olha, você não é judia. Eu vim só para o povo judeu, eu não vim para vocês. Como vocês podem alimentar desse pão? Como você pode receber essa bênção se eu não vim para vocês? E aquela mulher, ela humilha e diz o seguinte, olha, os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Dentro da cultura judaica, havia os animais imundos. E havia circunstâncias que eram consideradas imundas também. A própria pessoa que não fazia parte da comunidade judaica e que não fazia todos os ritos que o judeu fazia, era considerada uma pessoa imunda. Então, aquela mulher era considerada imunda. Jesus Cristo conta que a história, ele fala sobre um cachorrinho, sobre os cachorros. E dentro da cultura judaica, o cachorro, em relação à questão de imundice, ele só perdia para o porco. Eram animais que não eram, segundo o judeu, próprios para se comer. E eram animais que, mesmo você se tornando ele limpo, ele sujava novamente. Então, a preocupação de Jesus Cristo aqui era a seguinte, mulher, eu posso te abençoar. Você vai perceber que o Deus de Israel fez algo por você. Mas não vai você voltar e lamear novamente, se sujar? Você vai ter uma vida digna de agora em diante? Ela se humilhou. Mestre, talvez o pouco que você possa me dar, ele é muito na minha vida, é muito para mim. Entre alguns entendimentos, para nós compreendermos migalhas, não é só aquele farelo que cai no chão, mas alguns estudiosos dizem, na cultura da época, as pessoas ricas, por escassez de água, muitas pessoas, quando iam comer na sua mesa, sentavam à sua mesa para comer, eles limpavam as suas mãos com o pão, passavam a mão naquele pão, tiravam a sujeira, e aquele resto era jogado então para o chão, e os cachorros comiam, os animais comiam ali. E a mulher diz o seguinte, olha, mesmo que seja as migalhas,
eu sei que ela vai valer muito na minha vida. Eu sei que o que vem de você, embora pareça pouco, vai satisfazer a minha necessidade. Veja só, o verso 28 finaliza aqui. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. E a partir daquele momento, diz o texto que a sua filha foi curada, foi liberta daqueles demônios que lhe estavam. A minha pergunta para você nessa noite é: você ainda acredita em Deus? Você ainda confia nele? Embora tudo pareça perdido, você está disposto a confiar em Deus? Você tem clamado diante dele, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias? Você está disposto a adorar a Jesus Cristo, adorar a Deus, mesmo que você não tenha uma resposta de oração? Você está disposto a aceitar a vontade de Deus na sua vida, entendendo que Ele é o Senhor da sua vida, que você é servo, que a vontade dEle vai prevalecer independente de mim ou de você, que Ele vai continuar sendo Deus, que mesmo as circunstâncias possam vir, boas ou ruins, eu tomo a decisão de servir ao Deus por fé, e vou glorificá-lo, vou adorá-lo, vou bendizê-lo, porque Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da sua vida. Meu amado, vou orar por você, mas o meu clamor é: confie, creia então somente, porque Deus ministrará totalmente no seu viver, no gracioso nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, ela venha penetrar esse coração e venha ensiná-lo a andar segundo a vontade do Senhor. E que essa pessoa possa experimentar o teu grandioso amor, que o Espírito Santo de Deus venha consolar essa vida e venha resgatá-la para perto do teu altar, para perto de Cristo Jesus. Eu clamo, eu oro, intercedo por cada pessoa que nos ouve nessa noite. Eu clamo e eu oro, meu Pai, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe e fique com Deus. Seja você uma bênção em nome de Cristo Jesus. Amém.